E a seleção brasileira conheceu a sua segunda derrota sob o comando de Carlo Ancelotti. Após abrir 2-0 no primeiro tempo, a equipe sofreu a virada no segundo e acabou derrotada por 3-2. Excelente partida pra gente ver como os jogadores encaixam aí no modelo de jogo do Ancelotti. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise individual dos atletas, aqueles que aproveitaram bem a oportunidade aí na equipe titular, aqueles que não aproveitaram, mas também a gente tem que fazer uma avaliação aí do modelo de jogo. Afinal de contas, desde o primeiro tempo o Japão já criava algumas pequenas vantagens táticas, mas que ficaram muito consolidadas no segundo após algumas mudanças. E obviamente tem tudo a ver com a forma como o Ancelotti tem pensado aí o modelo de jogo da seleção brasileira e as suas variações. Bom, dos primeiros pontos negativos da seleção brasileira foi na hora de pressionar a saída de bola do Japão. Isso porque aconteciam alguns problemas de encaixe de marcação, mas também algumas decisões individuais. Vamos ver em detalhes aqui alguns lances para entender como isso acontecia. Cobrança de lateral aqui do Japão, o time vai tentar avançar aqui pela direita. Primeiro ponto, ó, vai acontecer o primeiro desencaixe aqui. Minamino tá escapando aqui nas costas do Bruno Guimarães, que tá se projetando aqui para tentar dobrar a marcação no jogador do Japão que recebeu como referência, mas está sendo marcado aqui de perto pelo Casemiro. Então essa tentativa de dobra aqui não funciona e o Minamino vai escapar livre aqui no espaço entre as linhas. E o segundo ponto, além do Bruno Guimarães então acabar perdendo as costas, é o comportamento da linha defensiva. Esse sim é um aspecto que vai acabar se repetindo aqui em vários outros lances. Dá uma olhada como à medida que o jogador receber a bola aqui, a linha defensiva vai se projetar para trás. Isso acabava acontecendo em vários lances, ao invés então dos jogadores avançarem aqui para manter a marcação encaixada e sufocar essa tentativa de avançar aqui pelo lado do Japão. Então quando o Japão conseguia acessar esse espaço aqui nas costas dos meio-campistas, o time conseguia avançar em campo. Atenção aqui para o Fabrício Bruno, dá uma olhada como ele já vai se projetando para trás, ao invés de avançar aqui para pressionar, tirar o espaço do jogador. Tanto ele quanto o Beraldo aqui já se projetando para trás. Paulo Henrique já tá mais de olho aqui na jogada de inversão. Com isso então o Japão conseguia esse espaço entre as linhas nas costas dos meio-campistas para conseguir colocar a linha defensiva para correr para trás e transitar, chegar ao campo de ataque. Mas não só para avançar em campo, como também para tentar jogadas de finalização. Aqui o Japão tá pronto para atacar. Qual que é uma jogada que o Japão pode tentar aqui, mesmo que o Brasil tá saindo aqui com a marcação mais encaixada, né? Você tem aqui o Martinelli pronto para pressionar o portador da bola, o Casemiro mantendo o encaixe de marcação, Bruno Guimarães aqui também. Uma jogada é tentar avançar aqui pelo lado, né? Você recuar o seu ala, o Doan já tá se apresentando aqui pro jogo, trazendo com ele o Carlos Augusto e abrir espaço para essa diagonal aqui do Cubo, né? Que vai tentar escapar aqui do Paquetá que tá fazendo essa perseguição. Mas na sequência da jogada você vai perceber que o Paquetá protege bem esse espaço que se abre entre o lateral e o zagueiro. Qual que seria uma outra jogada então? Por conta da característica então dos zagueiros do Brasil, dá uma olhada como aqui vai ter o desencaixe de novo, ó. O Minamino vai fazer essa movimentação aqui, o Fabrício Bruno não vai manter a marcação encaixada, ele vai ficar mais pronto aqui para proteger a profundidade, né, correr para trás. Essa bola vai conectar aqui no Doan, dá uma olhada como o Paquetá fecha aqui o espaço e nesse momento vai começar a acontecer aqui o desencaixe, ó, aqui pelo corredor central. Vai se apresentar, o Fabrício Bruno vai ficar mais pronto aqui para correr para trás. E olha o espaço que vai aparecer agora. Então, esse tipo de comportamento da linha defensiva abandonando muito cedo essa perseguição, acabava gerando esse espaço aqui entre as linhas que o Japão aproveitava então para avançar em campo, mas também para criar essas jogadas de finalização, finalizando em especial lá na inversão da jogada. Essa aqui tem muito potencial, mas a tomada de decisão do Japão acaba sendo errada. Se essa bola retorna aqui pro Minamino, ele pega essa bola de frente para fazer a finalização, né? O fato da linha defensiva correr para trás acaba sempre matando o Casemiro, né? Ele tá sempre muito longe por conta de não ter mais muita velocidade, ele sempre acaba chegando atrasado aqui nessa cobertura, principalmente quando ele faz esse papel aqui de volante entre as linhas, ó. Só que o jogador do Japão tenta fazer a finalização aqui, perde a oportunidade dessa bola para trás e acaba sendo bloqueado ali pelo PH. Ó, aqui o Brasil vai errar mais uma pressão e tem tudo a ver com o encaixe de marcação inicial. Dessa vez ninguém escapa de ninguém, é só puramente posicionamento mesmo. Aqui a marcação tá encaixada, mas se você olhar para cima da linha defensiva, tem dois jogadores sobrando, né? Então você tem o Casemiro aqui, que é um jogador que não era responsável por fazer nenhuma perseguição individual. Depois eu peguei todas as vezes que o Brasil subiu o bloco de marcação e o jogador da sobra era o Casemiro. Então, naturalmente, você vai exigir então que os seus zagueiros tentem manter a marcação encaixada o tempo inteiro. Só que nesse lance aqui, ó, perceba como ele tá um pouco mais recuado e acaba até perdendo a oportunidade de fechar pelo menos um espaço mais avançado aqui, né? Pra liberar aqui então o Fabrício Bruno, manter a marcação encaixada e você teria também sobra na linha defensiva. E com isso você tem aqui o jogador completamente livre do Japão no espaço entre as linhas. Mais uma vez o Brasil tentando pressionar alto ali, mas entregando aqui o espaço entre as linhas pro Japão conseguir avançar. Mesmo que esse passe não conecte, né? A bola fica viva ali, porque de novo o Beraldo abandonou cedo a marcação aqui do Cubo, já tá mais pronto para correr para trás e o Japão coloca dois jogadores no espaço entre as linhas, mais uma vez avança aqui desafogando pela inversão. Em especial quando essa bola chegava aqui pela direita com o Doan, o Cubo, esses jogadores levavam muita vantagem técnica para cima do lado esquerdo da defesa do Brasil, que tava marcando ali com o Paquetá, o Carlos Augusto e também o Beraldo em alguns momentos. Na maioria das jogadas do Japão que tiveram um potencial de perigo um pouco maior, nasceram aqui da direita, em especial nessas jogadas individuais. Doan partindo para cima da marcação, Cubo partindo para cima da marcação, e essa aqui foi a melhor jogada do Japão no primeiro tempo, ó. Doan vai partir para cima da marcação do Carlos Augusto, que mesmo com sobra de marcação, agora ele vai limpar o Paquetá, dá um tapa ali para dentro da área e por muito pouco o Japão não abre o placar aos 21. Mas só para mostrar
mostrar mesmo alguns lances para você perceber como o Japão já tinha algumas vantagens táticas no primeiro tempo, inclusive se você considerar só o placar, parece até que o Brasil realmente teve um primeiro tempo muito bom, abriu 2-0, mas na verdade é que o time foi muito letal nas chances que criou, não foi uma partida ruim do Brasil no primeiro tempo, obviamente, mas alguns espaços já haviam aparecendo algumas vantagens possíveis para o Japão também. Qual que foi o grande pecado do Japão? Na hora de marcar em bloco baixo, o time acabou de fato caindo na armadilha do Brasil, e o Brasil acabou apresentando duas boas jogadas aqui para aproveitar justamente a forma como o Japão tentava se defender, que era nesse 5-4-1, mas em especial muito cuidado com o Vinícius Júnior. Tanto o zagueiro direito aqui quanto o zagueiro central, eles ficavam o tempo inteiro procurando onde o Vinícius Júnior estava para tentar manter a marcação encaixada e até tentar fazer uma sobra ali nele, né, jogar um 2 contra 1. Só que o Brasil acabava conseguindo se desvencilhar muito bem disso. Eu vou até colocar na câmera lenta aqui só para você perceber como os zagueiros vão ter muito cuidado, né? O zagueiro central fica o tempo inteiro olhando ali pro Vinícius Júnior, o zagueiro direito aqui fica com a marcação encaixada, ó, o zagueiro central já olhando ali para ele de novo. Então, essa jogada vai chegar lá na direita e como é que saía então o Japão para tentar encaixar a marcação? O ala esquerda, ele sempre tentava marcar aqui o Luiz Henrique. Você vai perceber que isso vai mudar no segundo tempo e vai fazer toda a diferença. Com isso, o Bruno Guimarães, que ficava no espaço entre as linhas, era perseguido pelo zagueiro esquerdo aqui do Japão. E o ponta esquerda, né, no caso o Minamino, que marcava lá pela esquerda, ele saía para bater de frente aqui com o PH. Então, o triângulo do Brasil acabava fazendo esse encaixe de marcação, exigindo esse deslocamento do lado esquerdo ali da defesa do Japão. Como é o caso aqui desse lance, ó, a bola vai chegar lá no PH, olha como o Minamino sai nele, e essa movimentação acaba gerando uma grande oportunidade para o Brasil, que é justamente atacar no espaço desse zagueiro esquerdo que subiu, né, por conta da movimentação aqui desses dois zagueiros, né, que estavam sempre mais preocupados aqui com o Vinícius Júnior ou com o Martinelli, o próprio Paquetá quando caía por aqui. Então, nesse zagueiro esquerdo em especial, ele não saía para fazer a cobertura desse espaço, né, ele ficava sempre mais centralizado, e quando a jogada funilava, ele corria mais para esse sentido aqui, né, mais pro miolo da área. Mas eu te pergunto, qual é um jogador que pode atacar aquele espaço? Se você tem o Luiz Henrique aqui sendo perseguido, você tem o Bruno Guimarães também com a marcação encaixada, Paquetá e Vinícius Júnior também aqui com a marcação encaixada, quem poderia aparecer ali para atacar aquele espaço? E a resposta vai vir nesse lance. Agora olha que curioso, né? O Brasil com apenas um único jogador espetado no bloco de marcação do Japão, que tá marcando ali com praticamente 10 atrás da linha da bola. Isso mostra uma característica muito marcante do Ancelotti, né? Que ele usa muitos jogadores por fora do bloco para manter a posse de bola, circular bastante e colocar o seu adversário em bloco baixo. E aí ter bastante paciência para conseguir criar alguma vantagem antes de tentar atacar. Por isso que a gente vê o Brasil circulando bastante o jogo antes de arriscar a bola. Inclusive é o Vinícius Júnior que tá aqui, né? Ele vai dar um tapa lá pra direita e ele vai fazer o quê? Não vai ficar parado, né? Ele vai atacar o espaço. E essa movimentação aqui do Vinícius Júnior é fundamental e você vai entender o porquê. Primeiro ponto importante, né? A bola vai chegar lá na direita e vai ser aquele encaixe de marcação que eu expliquei no lance anterior. O ala, ele não vai saltar no PH. O que ele vai fazer? Vai marcar aqui o Luiz Henrique. O zagueiro vai ficar mais de olho aqui no Paquetá, o ponta vai avançar lá no PH e o volante aqui vai pegar aqui o Casemiro, se não me engano que tá aqui. Não, o Casemiro tá aqui, quem tá aqui é o Guimarães e o Paquetá, exatamente. Então vai ficar um quadrado com quadrado, mas perceba que a vulnerabilidade que vai aparecer novamente é o zagueiro esquerdo caçando mais alto aqui o Paquetá. Agora perceba a importância da movimentação do Vinícius Júnior. Olha como nesse momento o zagueiro direito já tá olhando pro Vinícius Júnior, né? Já tá procurando ele ali. Vou colocar aqui na câmera lenta, ó, que você perceber que ele não vai avançar aqui pra pegar o Martinelli e liberar o zagueiro central pra fazer aquela cobertura. O ideal aqui seria que o zagueiro fechasse aqui o Martinelli, o lateral, né, o ala no caso, fechasse o Vinícius Júnior e esse zagueiro saísse aqui pra fazer a cobertura pra linha defensiva não ficar esburacada. Linha de 5 sempre preza ali pra que o zagueiro central sobre pra fazer essa cobertura quando o zagueiro caça alto, né, como é o caso aqui do Japão nesse lance, ou melhor, no modelo de jogo do Japão aqui que aconteceu ao longo do primeiro tempo inteiro. Mas o fato do zagueiro aqui, o camisa 4, ficar olhando o Vinícius Júnior, não ir no Martinelli, acaba acontecendo isso, ó. Se você olhar aqui, esse zagueiro, ó, agora ele vai olhar por cima do ombro e ele vai voltar. Ele não vai avançar aqui pra fazer a cobertura do zagueiro que vai subir aqui no Paquetá. Então perceba como muitas vezes a vantagem acaba sendo gerada nas movimentações sem a bola. Eles vão acabar tirando a sobra da linha defensiva. E agora, se alguém atacar o espaço que se abre ali nas costas desse zagueiro aqui, que vai avançar aqui pra caçar o Paquetá, vai sair na cara do gol. E que jogador é esse? Paulo Henrique, ó, escapando aqui da marcação do Minamino, ó. Bela enfiada de bola ali do Bruno Guimarães, mas é justamente aquele alvo, né, que eu tinha desenhado lá no lance anterior. Paulo Henrique vai sair ali, vai sair uma situação de 3 contra 2 aqui pra linha defensiva. Agora o zagueirão central vai sair atrasado, chega tarde demais e o Paulo Henrique não perdoa, manda de 3 dedos ali e abre o placar pro Brasil aos 25, aproveitando muito bem a primeira chance clara de gol que o time criou. O Brasil de novo aqui com muita gente por fora do bloco, manutenção da posse de bola, circula, coloca o seu adversário em bloco baixo e aí vai tentar criar vantagem pra atacar. De novo, um único jogador espetado do bloco de marcação e ele tá mais quase fora do bloco de marcação aqui, que é o caso aqui do Martinelli. De novo a bola aqui com o Vinícius Júnior e de novo o que ele vai fazer? Vai dar um tapa pro lado e vai atacar o espaço. E de novo ele vai acabar traindo a marcação do camisa 4, que a princípio tava marcando o Martinelli, mas agora que ele tá cuidando do Vinícius Júnior, dá uma olhada como ele vai deixar o Martinelli escapar
escapar nas costas dele, porque ele tá mais de olho aqui, né, num possível passe pro Vinícius Júnior. Essa era a preocupação dele. Ele ficava o tempo inteiro olhando ali o Vinícius Júnior. E o Martinelli entra bem aqui, né, o Doan dá uma cochilada, é um jogador que tem mais características ofensivas mesmo, de fato era uma vulnerabilidade, ele pensando nessa linha defensiva do Japão, muito bem aproveitada, bela enfiada de bola aqui por elevação do Paquetá. Martinelli ajeita o corpo, bate de perna canhota e amplia para o Brasil, o que parecia que ia caminhar ali para um jogo relativamente mais fácil para o Brasil, mas a grande verdade é que o Japão não desistiu e começou a criar grandes vantagens no segundo tempo depois de algumas mudanças. E a primeira mudança do Japão foi que o time passou a subir o bloco de marcação o tempo inteiro e o time abria a mão de ter sobra da linha defensiva, o time tentava igualar mesmo. Ó, pode ver como o time tá avançando aqui, né? Os dois alas se projetavam para bater de frente com os laterais aqui do Brasil, dois atacantes batendo com os dois zagueiros, um deles ficava um pouco mais recuado para ajudar aqui, né? Bater triângulo com triângulo ali pelo meio de campo, mas principalmente lá pra cima da linha defensiva, ó, zaga totalmente sem sobra, 3 contra 3, o Japão de fato aumentou suas apostas ali pra tentar diminuir ali e fazer um segundo tempo de recuperação. A saída de bola do Brasil de fato não funcionava e isso começou a somar as vantagens. Outra vantagem que continuou acontecendo foi quando o time atacava em situação de 1 contra 1 lá pela direita, ou no talento individual mesmo dos jogadores, né? Os jogadores driblavam demais por ali, né? Ó, o Kubo vai deixar com o Doan, parte pra cima da marcação, vai dar um tapa pra trás, dessa vez o Minamino tem a grande chance ali pra fazer a finalização, mas ele acaba tentando dominar, não bate de primeira e dessa vez o Casemiro consegue fazer ali o corte, mas de qualquer maneira, toda vez que o Japão atacava por ali, balançava ali a defesa do Brasil e as jogadas iam mostrando bastante potencial. E claro que ainda tem aquela vantagem que o Japão tinha de construir desde a defesa, mas calma que a gente já vai chegar lá. Isso porque a pressão alta do Japão acabou sendo recompensada por um erro individual do Brasil, aquele erro do Fabrício Bruno. Mas dá uma olhada como na origem da jogada, a marcação tá 100% encaixada, né? 7 contra 7, né? 4 batendo com 4, 3 batendo com 3. O Japão começou a encaixar com muita facilidade a marcação aqui na saída de bola do Brasil, começou a forçar os erros de bola longa e acabou forçando um erro aqui de bola curta, né? O Fabrício Bruno não encontra uma linha de passe, acaba dando de presente ali pro jogador do Japão, que não perdoa, bate na saída do Hugo Souza e diminui aos 6 do segundo tempo. Agora, na minha visão, analisando essa partida em detalhes, pensando em todas as vantagens táticas que apareceram, tanto pro lado do Brasil quanto pro lado do Japão, a maior delas, na minha visão, é a linha defensiva do Brasil abandonando muito cedo esse encaixe de marcação. Como eu falei, o Casemiro, ele ficava mais solto, né? Ele não ficava perseguindo ninguém, ele ficava sempre mais de olho na interceptação, dobrar uma marcação, aparentemente faz parte aí das instruções do plano de jogo do Ancelotti, né? Deixar ele mais solto aqui caçando. Então, quando os zagueiros abandonam e entregam aqui o jogador que passa entre as linhas, esse comportamento acaba matando o Casemiro, né? Você vai entender o porquê. O Japão de novo vai escapar ali pela direita, nesse momento já tinham várias substituições, mas tem tudo a ver ali com a linha defensiva. Vai conectar esse primeiro passe, o Beraldo de novo, né? Abandonou muito cedo, agora ele tenta ir de novo, só que agora já é tarde demais. O jogador já recebeu a bola, já vai girar, já vai dar um tapa ali. Outro jogador que acaba abandonando é o Carlos Augusto, né? Ele não mantém a marcação encaixada aqui no Doan e com isso o time do Japão consegue muita liberdade aqui nesse espaço. E agora, se o time adversário acelera o jogo, é por isso que eu falo que acaba matando o Casemiro, né? A linha defensiva pode até ter velocidade para correr para trás e recompor o bloco, mas quando você ativa essa recomposição, geralmente você acaba matando o Casemiro, que não vai ter tanta velocidade para fechar esse espaço. E quando você tem outros dois jogadores com características mais ofensivas, Bruno Guimarães nem tanto, mas por exemplo o Paquetá ou o próprio Matheus Cunha, para fechar corredor central, essa vulnerabilidade acaba aparecendo ainda maior. Outro ponto negativo aqui é que o Beraldo acaba perdendo as costas, então ele não manteve a marcação encaixada na origem da jogada para matar a saída de bola e depois na sequência do lance ele ainda acaba perdendo as costas, ó, o jogador vai acelerar nas costas dele e conecta mais um passe. E lá pelo corredor central, exposição total por conta dessa demora na recomposição ali pelo corredor central, por conta do Casemiro, por conta do Paquetá, 3 contra 2 ali para fazer a finalização. E o Japão de novo vai ser recompensado, ó. O jogador finaliza ali, o Fabrício Bruno tenta cortar e acaba mandando pro próprio gol. De qualquer maneira, acho que essa bola já entraria de fato, 2-0 Japão. E pouco tempo depois o Japão vai conseguir a sua virada, justamente em uma jogada de escanteio. E aqui, dois problemas individuais também na minha visão. Por conta da marcação, tá encaixada na origem da jogada, você tem 3 jogadores aqui. Aliás, qual que é o papel desses 3 jogadores que ficam aqui na marca do pênalti? Atrapalha a corrida. Muitas vezes eles não são exigidos em ganhar a primeira bola. Pode ver que você tem 3 jogadores aqui do Brasil, em especial aqui você tem o Rodrigo e o Matheus Cunha. Aqui dentro a marcação tá encaixada, Carlos Augusto, e você tem aqui o Fabrício Bruno também. E aqui, ó, você tá vendo aqui embaixo, deixa eu ver se aparece pra você, tá aparecendo, ó, é o Beraldo. Na minha visão, quem acabou falhando nessa hora de marcar aqui o escanteio foi o Rodrigo, primeiro ponto aqui, ó, ele vai acabar correndo no jogador errado, né, onde já tinha o Matheus Cunha, então esse 3 contra 3 acaba virando um 3 contra 2, porque esse jogador aqui que faz o gol, ele vai sair completamente livre, o Rodrigo não atrapalha a corrida dele, mas principalmente aqui o Beraldo, perceba como na sequência da jogada ele vai acabar dando um passo pra trás, 1 ou 2 passos pra trás, até procurei aqui no replay
replay, não achei nenhuma câmera aberta que mostra isso. Mas esses 2 passos pra trás acabam custando caro, porque vai acabar abrindo esse espaço aqui que ele mesmo percebe, mas quando ele corre na bola já é tarde demais. E o jogador do Japão testa firme ali em cima do Hugo Souza e acaba virando o jogo, 3-2 Japão. Mas aí eu te pergunto, e por que o Brasil não produziu mais nada no segundo tempo? Até se a gente pegar aqui o gráfico, você vai perceber que o Brasil fez 2 gols, aproveitou suas 2 grandes chances ali no primeiro tempo. Vou pegar o gráfico das bolinhas que isso vai ficar mais claro ainda. Mas depois, na sequência do jogo, o time até teve alguns bons momentos, aliás, bons momentos não, né? Teve um momento ali de cruzamento, né? Começou a chuveirar no final do jogo ali, mas não teve nenhuma vantagem tática, né? Não criou grandes chances, não acabou desperdiçando alguns gols, né? E tem tudo a ver com a forma como o Japão passou a se defender. O time não mudou tanto assim o desenho defensivo, talvez tenha saltado um jogador aqui que marcava pelo lado esquerdo, mas começou a marcar com 2 atacantes mais alinhados aqui e uma linha de 3 no meio, mas principalmente o comportamento dos jogadores. E uma das mudanças foi que se no primeiro tempo a gente tinha então um jogador da esquerda aqui batendo de frente aqui com o PH, agora você tem 2 atacantes, quem avança, olha como ele tá se projetando aqui já, ó, é o Ala avança aqui pra pegar o PH e já acelera aqui pra tentar tirar essa liberdade na origem da jogada, e com isso, ó, pode ver que o zagueiro já tá se projetando, então a linha defensiva não tinha dúvida, ela corria pro lado de fato agora, e o zagueiro esquerdo tá saindo aqui pra pegar o Estevão, e com isso a linha defensiva corria um pouco mais. Agora, por que os zagueiros então tinham liberdade, né? Em especial o zagueiro central não precisava ficar marcando aqui, ele podia sair um pouco mais aqui pra fazer a cobertura. Porque dá uma olhada no Rodrigo, olha a grande diferença aqui então de você tocar e atacar o espaço, pinar alguém ali na linha defensiva. O Rodrigo ele toca e ele fica aqui, mas por fora do bloco, diferente do que o Vinícius Júnior tinha feito lá no primeiro tempo, importância da movimentação sem a bola. Mas o lado esquerdo aqui da defesa do Japão se comportou muito bem, ó como a troca de marcação já acontece, marcação fica encaixada, sem muita vantagem, o Estevão vai tentar forçar uma jogada ali e vai acabar perdendo a posse de bola. Olha como a recomposição é diferente, né? Agora você tem aqui o camisa 15, como ele não fecha o lado esquerdo aqui, né? O Japão vai correndo aqui pra trás, se acelerar aqui um pouquinho, ele tá fechando mais centralizado, para justamente tirar um pouco a liberdade que o Brasil encontrava aqui no primeiro tempo, e quando essa bola for invertida, que é justamente agora, o Bruno Guimarães aqui por fora do bloco vai dar um tapa aqui pro PH, olha como o Ala já tá se projetando aqui, ó. E olha como o zagueiro não tem dúvida, ele vai manter a marcação encaixada aqui no Estevão, que mais uma vez vai tentar forçar a jogada e acaba perdendo a posse de bola. Mas foi dessa maneira então que o Japão conseguiu conquistar a sua primeira vitória na história do futebol profissional aí pra cima do Brasil. Já agradeço aí de coração você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.